Mas bem-vindo a todo mundo. E eu queria dizer o seguinte: quando me foi dada a chance de eu me formar de novo como espírito, nem como gente, eu queria mais, mas como espírito, porque eu fui tão baixo, mas eu fui tão baixo. Sabe quando tu vai e vocês falam, chegou no fundo do poço para dar força, né? Dar impulso e subir? Nem isso tinha, nem o fundo do poço tinha. Chegava lá embaixo, eu entrava no meio da lama. Tamanho foi as minhas atrocidades. Sabe por quê? Porque eu me sentia o todo-poderoso. Porque eu tinha um orgulho extremamente exacerbado. Eu tinha uma autoestima extremamente alterada, lá em cima, no topo. Eu era o bom, eu era o gostoso, eu era o mais bonito, eu era tudo. Absolutamente tudo. E não admitia que ninguém viesse a me dar algum palpite, muito menos uma ordem. E eu não tive esse gênio em uma encarnação, eu tive esse gênio em outras encarnações. O destino era sempre o mesmo, doente sozinho, porque não tinha quem me suportasse, eu só me suportava. Mas eu sempre achava que em todas as encarnações que eu voltava, claro que tu não lembra o que tu fez na anterior, mas eu achava que sempre sobrava um pouco daquela marca de que o meu poder era maior. E ele tinha que ser obedecido. E eu sempre vinha em condições privilegiadas. E eu me perguntava, depois que eu fiz minha última encarnação, eu me perguntava do outro lado, na lama, no lodo. Eu passei exatamente por tudo o que eu fiz todas as pessoas passarem. Exatamente tudo. Lá, no meio do lodo, existe esse lado. Existe. Se eu fiz as pessoas sofrerem de desilusão, eu senti desilusão. Se eu fiz as pessoas sofrerem por traição, eu sofri a traição. Por desprezo, eu sofri o desprezo. Eu sofri tudo e absolutamente tudo que eu fiz as pessoas sofrerem. Mas pior, no meio de um lodo, sentindo uma sensação que eu não tinha a quem recorrer. E eu perguntava e ninguém me respondia. Porque até então, por muito tempo, e o tempo de lá é totalmente diferente do tempo daqui, então eu devo ter ficado décadas nesse mesmo grau de fundo mesmo, sem chance nenhuma de me apegar a uma luzinha que eu visse. E eu me perguntava por quê. Em volta de mim eu vinha outros dando essa oportunidade. Foi quando uma das vozes me respondeu: você nunca deu oportunidade a ninguém. Vai chegar um momento que você vai ter essa oportunidade, mas até então você vai ter que ter consciência de tudo que você fez, passando por tudo que você fez. Bom, eu cheguei à conclusão de que você só realmente entende o porquê da sua missão aqui quando você passa por aquilo que você mesmo ajudou a construir. Então aquele provérbio que diz: aqui se faz, aqui se paga, ou você tem aquilo que você merece. Claro que no mundo de hoje deve-se levar em conta outras coisas, mas do lado espiritual vocês podem ter certeza. O que você faz alguém passar, você um dia tem que sentir, para você ter a consciência, a mesma consciência, não é só no estado físico, no estado espiritual, de você mudar. E não é só mudar. Eu tenho que, tudo que eu fiz, milhares de pessoas passarem, eu tenho que, numa das minhas encarnações, eu falo milhares, porque numa das minhas encarnações, eu fui um homem muito importante que consta nos livros da história. E eu mandei matar muita gente. Todas essas pessoas que foram envolvidas, uma por uma, eu tenho que trazer aqui, ou ir em busca, se não é possível trazer aqui, e reconstruir aquele sentimento de revolta que eu provoquei, ou qualquer outro sentimento que eu provoquei. E é assim que funciona do outro lado. E é assim que funciona aqui também.
Porque vocês só aprendem quando vocês passam por alguma coisa. Antes disso, não adianta falar, não reclame que você não tem problema. Aí reclama do tempo, reclama da calça, reclama do outro, reclama de tudo. Não faça isso que tu se arrepende. Não, mas eu vou fazer, eu sempre fiz, por que eu não vou fazer? Quem é ele para me mandar? Seja qual for aquilo que vocês mais insistem em não conseguem mudar dentro de vocês, perdoar, eu não perdoava. Eu achava sempre que eu estava certo. Por isso eu digo para vocês o seguinte: foi me dada a oportunidade, foi me dada uma luz, e eu agarrei nessa luz, porque eu senti tudo que eu fiz os outros passarem. Dali para frente eu prometi, desde a última atrocidade que o aparelho comentou lá embaixo, de eu matar minha própria mãe, eu prometi que eu recuperaria todo esse tempo. É muito tempo, é muita gente. Eu estou num grau para vocês evoluído, mas para mim falta muito e muito para chegar até onde eu quero. Não vou nunca deixar essa casa, foi onde me dá a oportunidade de eu crescer. Não vou abandonar as pessoas que porventura estão do outro lado do mundo e que não podem vir a essa casa. Eu vou em busca, eu procuro, eu vou me redimir diante delas, dando aquilo que elas precisam e tirando o sentimento de terror, de ódio, de horror que eu criei em algum momento das suas vidas ou de suas encarnações. Minha missão não para tão já, minha missão não para, assim como a missão de vocês também não. Portanto, pensem muito antes de falar qualquer palavra, de cometer qualquer ato, porque vocês pagam sim, por tudo, absolutamente tudo que faz, por uma vírgula errada, por uma palavra maldita. E o inferno é muito pior do que dizem. Porque o problema não é o lodo, o problema não é a falta de ar, o problema não é a imundície, porque você já não tem mais corpo. O problema é você saber que você não tem mais o corpo e continua tendo todas as sensações horripilantes que você poderia ter aqui em terra. Isso é muito pior. Você ficar preso a um espírito e sentir a marca do corpo e de tudo o que você fez aqui. Eu não acredito que todos vocês que estão presentes aqui hoje tenham como destino o inferno como eu tive. Claro que não. Mas o que eu estou querendo dizer é que para mim chegar a ser esse Exu, uma entidade de luz, sou iluminado, fiz minha falange, é imensa. Junto com meia-noite, juntei-me a ele e levo não só essa casa, mas muitos espíritos que eu sei que, como eu um dia precisei e não ouvi, precisam ouvir. E eu peço para cada um de vocês, transmitam essa força, essa energia do bem, da justiça, começando por vocês, para esse mundo que está aí. Porque o destino desse mundo que aí está, não pode ficar nas mãos de muito ex-sete encruzilhadas como eu fui, como está hoje. A justiça tem que ser maior, o bem tem que ser maior, a força e energia de vocês tem que ser maior. Por isso que eu não largo essa missão, por isso que eu quero ficar na esquerda, porque a esquerda me dá mais essa liberdade. A direita, eu poderia me transformar e ir para um outro lado, até eu teria que passar por outras encarnações aqui. Eu prefiro continuar todas essas encarnações que eu voltaria trabalhando do outro lado. E muitas vezes eu sou obrigado a ir ali, onde eu estive um dia, para puxar alguém, para tentar salvar um espírito que eu, em todas essas encarnações, eu ajudei ele a chegar lá. E eu vou. E eu sofro, e eu continuo sentindo, porque quando eu me deparo com esse espírito, ele me devolve tudo, exatamente tudo que ele sentiu. Eu liberto ele e eu começo tudo de novo no meu espírito. Eu agradeço esse aparelho por me dar a oportunidade de dar continuidade a isso e ocupá-la, porque eu sei que é uma força muito mais densa e diferente daquela de um meia-noite que nós contratamos para trabalhar no nosso lugar. Mas eu também não vou deixar de doar a ela tudo isso que ela está me dando. Eu agradeço cada um de vocês, porque cada um de vocês da assistência, daqui de dentro, faz o seu papel aqui. Cada um de vocês está me ajudando a me redimir.
Cada um de vocês está me ajudando a cada vez mais chegar à conclusão de que quando você perdoa de verdade, você se liberta. E quando você se liberta, você é feliz, como espírito e como pessoa. Obrigado a todos. Aruê para todos vocês. Pode bater o pé que eu continuo atendendo.